Você sabia que grande parte do que você pensa hoje é apenas uma repetição do que você pensou ontem? E que isso decide as emoções que vão chegar para você, mesmo que você não as note? Hoje eu quero conversar com você sobre como os pensamentos moldam a nossa vida. E eu me inspirei muito nesse livro tão especial. Vou trazer para vocês de forma mais acessível como os pensamentos vão trazendo emoções e hábitos sem que a gente perceba. Vem comigo. Todo pensamento dispara uma reação bioquímica no nosso cérebro. E como mensageiros, essas reações químicas vão do seu cérebro para o seu corpo, trazendo uma emoção, despertando um sentimento. E não importa se esse pensamento foi consciente ou inconsciente, esses mensageiros sempre vão levar esse sentimento e essa emoção lá para o seu corpo. Visualiza agora um bolo de chocolate no forno, deixando aquele cheirinho irresistível, um cheiro adocicado. A gente vai imaginando esse bolo com um cafezinho à tarde. E só de imaginar, o seu cérebro já libera uma reação química e um mensageiro, nesse caso a dopamina, vai ser liberada para o seu corpo, fazendo você se sentir empolgado, já esperando pelo melhor momento, pela experiência de comer um bolo tão quentinho e gostoso. Se os seus pensamentos são felizes e inspiradores, os mensageiros vão chegar para o seu corpo fazendo com que você se sinta feliz, animado, bem disposto. Cada pensamento é como uma faísca que vai liberar uma série de reações químicas no seu cérebro. Essas reações químicas podem ser consideradas como mensageiros, pois elas vão levar esses sinais para o seu corpo, fazendo com que você se sinta exatamente como você pensou. Agora imagina quando você estava aprendendo a dirigir. Toda a sua atenção, consciência estava completamente ali. Agora imagina comigo, você aprendendo a dirigir, acelerador, marcha, ré, freio. A gente está com a atenção completamente presente. Os nossos pensamentos estão no aqui e agora. Mas com o tempo, isso vai ficando automático. Você não precisa mais parar e pensar onde está o acelerador, onde está o freio. O seu corpo compreende aquilo como algo já programado em você. É assim também com os seus pensamentos. A gente começa com um pensamento consciente, e à medida em que esse pensamento se repete, esse ciclo de pensamentos, sentimentos e emoções acabam por criar um programa inconsciente. E aqui está a chave: a forma inconsciente de pensar vira uma forma inconsciente de agir. Nós passamos a nos comportar sem perceber que aquilo veio de um pensamento automático. Assim, a nossa mente começa a nos dirigir de forma inconsciente, completamente no automático. A mente cria roteiros invisíveis sem que a gente perceba. E o que a gente repete constantemente não fica só na mente. Acaba por virar comportamentos, hábitos, crenças e, por fim, vira a sua identidade, a sua forma de ser. E para ficar ainda mais claro, sabe quando você imagina que não vai dar conta de concluir alguma tarefa? Que você não é bom o suficiente para aquilo? E de repente o seu corpo começa a reagir a esse pensamento, pois os mensageiros levaram do seu cérebro para o corpo aquela sensação de insegurança, de insuficiência. E de repente você se vê ansioso, inseguro, e sem que você perceba, você começa a reagir de acordo com essas sensações e esse pensamento. E quando você age assim, o cérebro, que tudo monitora, compreende que se o seu corpo está se sentindo inseguro, ansioso, então você precisa trazer um pensamento de acordo com a sensação. Sendo assim, o cérebro reafirma os pensamentos de insegurança, ansiedade. Isso vira um ciclo, porque você pensa, o corpo sente. E quando o corpo sente, você leva a mensageira de novo lá para o cérebro, reafirmando o pensamento. E quando esse ciclo acontece por muito tempo, de pensamentos, emoções e sentimentos, a gente acaba por instalar um programa no nosso ser. A gente passa a criar pensamentos, emoções e comportamentos de forma inconsciente. A gente nem percebe mais que aquele pensamento gera aquela reação.
E após anos rodando esse mesmo programa, você passa a agir como uma pessoa insegura. Você nem percebe mais que tudo começou com um simples pensamento. O programa se instala de uma forma que você acredita que aquilo é você. A gente criou um estado de ser. Você acredita que está escolhendo algo novo, que tem uma consciência sobre cada atitude, mas na verdade é um programa já velho que se repete, gerando pensamentos, emoções e comportamentos. Vamos recapitular. Pensamentos geram emoções. Emoções geram comportamentos. Comportamentos que se repetem geram hábitos. E esses hábitos vão gerar a sua identidade, o seu estado de ser. Você acorda, você pensa igual, você sente igual, você se comporta igual. No fim do dia, você só repetiu o ontem. Acreditamos que estamos vivendo completamente conscientes. Conscientes das nossas escolhas, das nossas emoções, dos nossos comportamentos. E na verdade, a gente está apenas rodando um programa sem entender se aquilo realmente faz sentido. E nesse livro, o autor explica que não basta que a gente crie pensamentos positivos. Na verdade, a mente inconsciente é tão forte que dificilmente, com pensamentos positivos, a gente consegue mudar a nossa forma de ser. Quem está no comando não é a nossa vontade imediata, e sim esses roteiros já gravados aqui dentro. E são eles que vão gerar os pensamentos, as emoções, as nossas reações e ações. E aí vem a grande questão: como trazer luz para esse roteiro inconsciente? Como romper um ciclo tão forte, tão automático, inconsciente? E de acordo com o autor, essa transformação passa por 3 palavras: atenção, esforço consciente e autorreflexão. 3 pontos importantíssimos que são a chave para a nossa transformação. A gente precisa se colocar como um observador da própria mente. Entender que os pensamentos não são necessariamente uma verdade. Pensamentos são só pensamentos. Devemos questionar esse pensamento. Isso ainda serve para mim? Está de acordo com quem eu quero me tornar? Refletir sobre o que está por trás de cada escolha, de cada comportamento. Sair do automatismo requer uma observação de si mesmo. Esse processo não é simples, não é fácil, mas ele é libertador. Quando a gente está consciente do que passa na mente e por escolha decidimos como iremos agir e quais pensamentos nós vamos nutrir, passamos a extinguir essas ligações que geram pensamentos velhos que não fazem mais sentido, abrindo espaço para novas conexões no nosso cérebro, novos pensamentos que vão trazer novas emoções, que vão gerar novos comportamentos, novos hábitos e uma nova identidade. Então eu quero deixar uma pergunta para você. Quais são os pensamentos que estão rodando de forma automática aí dentro? Quais conceitos, quais roteiros têm dirigido a sua vida, têm comandado as suas escolhas? Reflita um pouco sobre quais são as verdades que regem a sua vida. Quais são as energias que você carrega nos seus pensamentos? No próximo vídeo, eu vou trazer de forma prática como reprogramar esses pensamentos e criar uma nova realidade, com muito mais sentido para você. Mas hoje, eu quero que você guarde essa chave. A consciência é o primeiro passo para sair do piloto automático. Entender melhor o que acontece dentro da mente, desidentificar dos nossos pensamentos e ter clareza sobre o que rege os nossos comportamentos, quais são as nossas verdades, quais são as nossas crenças que nos fazem agir como agimos, é o primeiro ponto para a gente começar a escrever uma nova história. Para você escrever a sua história de forma consciente.